Como ter sucesso na criação de bezerras leiteiras, parte 1. Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode sim contribuir com esse desenvolvimento simplesmente curtindo o vídeo, simplesmente se inscrevendo em nosso canal, se ainda não é inscrito, simplesmente compartilhando essa aula, essa informação com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio, porque fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal. Eu serei muito grato a você. Como ter sucesso na criação de bezerras leiteiras, parte 1. Vamos lá. O primeiro cuidado que você tem que ter com a bezerra leiteira após o nascimento é observar se essa bezerra ingeriu o colostro. Qual a importância da ingestão do colostro? É muito importante, é fundamental. Simplesmente é o seguinte: se a bezerra não ingerir o colostro, ela morre. O colostro é fundamental, tanto para nutrir a bezerra, quanto para passar a imunidade, passar anticorpos da mãe para a cria, como para ter função laxativa, expulsando as primeiras fezes, chamado mecônio. Então o colostro é fundamental para a sobrevivência da bezerra leiteira. O colostro é a primeira secreção da glândula mamária da vaca. É um leite rico em proteína, rico em gordura, rico em imunoglobulinas, são os anticorpos. É a primeira secreção da glândula mamária, produzido aí nos primeiros 3 a 6 dias após o parto. Chamado leite sujo, mas de sujo não tem nada, é o leite rico em proteína. É um leite que não pode ser comercializado, por isso que tem o nome de leite sujo. Você não pode vender para o consumo humano o colostro. Ele não é para o consumo humano, ele é para o consumo da cria, para conferir imunidade para a cria, para nutrir a cria. Geralmente você vai liberar a produção de leite da vaca com 7 dias, 5 a 7 dias após o parto, quando o leite limpar. Mas o termo leite sujo é um termo que não é adequado para o colostro, né? Ele só é um leite que não pode ser comercializado, mas é um leite limpo, de alta qualidade, que vai nutrir a bezerra. Através da ingestão do colostro, ocorre a transferência de imunidade da mãe para a cria, através da chamada imunidade passiva. A bezerra só vai adquirir imunidade contra as principais doenças ingerindo colostro. Ela ingere os anticorpos prontos via colostro. Por isso que é uma imunidade passiva. Ela adquire os anticorpos prontos, elaborados pela mãe via colostro. O fornecimento de anticorpos, de imunoglobulinas, só ocorre via colostro. O tipo de placenta da vaca impede a transferência de anticorpos da mãe para a cria via placenta. Por isso, a imunidade da mãe para a cria só é passada via colostro. A bezerra nasce desprovida de defesas. Se ela não ingerir o colostro, ela vai morrer. Olha só, a placenta da vaca, ela impede, a vaca não consegue passar anticorpos via placenta, ela consegue passar anticorpos só via glândula mamária. Olha lá. Então, quer dizer que se a bezerra não ingerir o colostro, ela não vai ingerir os anticorpos que vão lhe conferir imunidade contra as mais diversas doenças que ela vai ter contato. A bezerra nasce desprovida de defesa. Ela precisa ingerir o colostro o mais rápido possível, antes dela ingerir uma água contaminada, um pasto contaminado, antes do ataque bacteriano. E nos bovinos, a imunidade só é passada, a transferência de imunoglobulina só é passada via colostro.
E a composição desse colostro ele varia de acordo com o número de ordenhas, ordem de parto e raças. Professor, qual o colostro que a bezerra tem que ingerir? O colostro da primeira ordenha, é o primeiro colostro, que é o mais rico em imunoglobulinas. Olha lá, ó. O colostro da primeira ordenha, aquele que geralmente o pessoal joga fora e dá para o cachorro. Esse que a bezerra tem que ingerir, o primeiro colostro, o colostro de primeira ordenha. Olha lá, 23% de sólidos totais, 6,7% de gordura, 14% de proteína, 6% de imunoglobulinas. O colostro da primeira ordenha tem mais proteína, tem mais energia, tem mais vitamina, tem mais imunoglobulina, tem mais anticorpos. A partir do momento que você vai ordenhando a vaca, segunda ordenha, terceira ordenha, vai diminuindo o teor de imunoglobulinas. Até chegar no leite, olha lá, que é o leite que pode ser utilizado para o consumo. Então, o colostro de primeira ordenha é o mais rico em imunoglobulinas, o mais rico em anticorpos. Esse que a bezerra tem que beber. Aqui mostrando o colostro e o leite normal. O colostro é muito mais rico em vitaminas A, D, E. O colostro é muito mais rico em cálcio, em fósforo, em ferro. O colostro é muito mais rico em imunoglobulinas. O colostro é muito mais rico em gordura, em proteína. Muito mais rico em caseína. Em relação à ordem de parto, vai aumentando os anticorpos de colostro lá. Até o terceiro, no primeiro parto, a produção de anticorpos é pequena, a vaca primípara, né? No segundo parto já aumenta a produção de anticorpos. No terceiro atinge um pico, depois vai caindo. A partir do quarto parto vai caindo a produção de anticorpos no colostro. Então atinge o pico aí no terceiro parto. Depois vai caindo também. Na primípara, a produção de anticorpos é menor no colostro e na vaca velha também a produção é menor. Vai ser máxima na vaca aí de terceiro parto. Em relação à raça também, a raça Jersey, por apresentar um leite mais rico em gordura e rico em proteína, vai apresentar também um colostro mais rico em anticorpos, se comparado com a raça holandesa. Depois vem a Pardo Suíço, depois vem a Ayrshire. A Jersey se destaca aí na produção de um colostro de melhor qualidade, também a Pardo Suíço e a Ayrshire. Quando e quando ingerir, professor? Quanto e quando, né? Na verdade seria quanto e quando. A bezerra deve ingerir 2 litros de colostro até 6 horas após o parto. A bezerra tem que ingerir, no mínimo, 2 litros de colostro até 6 horas após o parto. Só como é que eu vou saber? Pega um teto de uma vaca, ela mamou pelo menos 2 tetos de uma vaca, tá ok. Ela mamou pelo menos um teto de uma vaca, com produção de 8 litros de leite, tá ok, ela mamou os 2 litros. Né? Então, observa se a bezerra mamou pelo menos um quarto ali, um teto. Tenha pelo menos um teto mamado ali, um quarto mamado, até 6 horas após o parto. Se for o caso de você tirar o colostro e fornecer na mamadeira, forneça 2 litros de colostro até 6 horas após o parto. Esse é o mínimo. Fornecer o colostro de primeira ordenha, que vai ser rico em imunoglobulina, rico em energia e em proteína. Então, quanto que a bezerra deve ingerir de colostro após o parto? No mínimo 2 litros. E quando? Até 6 horas após o parto. Então, até 6 horas após o parto, a bezerra tem que ingerir 2 litros de colostro. Ou você vê o teto da vaca mamada, ou você põe na mamadeira e fornece 2 litros para ela. Colostro de primeira ordenha, rico em imunoglobulina, em proteína, em cálcio, em fósforo e em energia. Por que até 6 horas após o parto, professor? Porque a 6 horas após o parto começa a diminuir a eficiência de absorção dos anticorpos pela bezerra. Até 6 horas após o parto, a bezerra tem uma eficiência máxima para absorver esses anticorpos. O intestino da bezerra consegue absorver de forma mais rápida, mais eficiente os anticorpos presentes no colostro.
6 horas após o parto, começa a diminuir essa eficiência da bezerra ingerir, da bezerra absorver esses anticorpos. Tá? Então, olha só, quanto mais rápido após o parto essa bezerra ingerir o colostro, mais anticorpo ela vai absorver, mais imunidade ela vai ter, mais forte ela vai ficar, maior vai ser o ganho de peso dela, menos ela vai ficar doente, menor vai ser a mortalidade, a morbidade. Nas primeiras 24 horas, é ideal que a bezerra tenha ingerido de 5 a 6 kg de colostro, um colostro rico em imunoglobulinas. Bezerra filha de vaca zebuína ou com alto grau de sangue zebu pode ingerir o colostro direto na mãe, porque a vaca zebuína não desce o leite sem bezerro, então você tem que ter o bezerro junto, sempre perto da mãe. Então, bezerras filhas de vacas zebuínas ou com alto grau de sangue zebuíno ingere o colostro direto na mãe aí por 3, 5 dias. Tá? Deixa a bezerrinha com a mãe, ingerindo esse colostro de forma adequada. Observa se o peito da vaca está muito grosso, se a bezerra conseguiu pegar esse colostro. Tem que ajudar. Bezerro leiteiro é mais molengo, tem que ajudar, tem que desguichar na boca dela, tem que botar a boca dela ali no teto. Ajudar essa bezerra a ingerir esse colostro até 6 horas após o parto. Já animais de raça europeia, ou com alto grau de sangue europeu, geralmente o pessoal faz o aleitamento artificial. Tá? Então, no mínimo 3 dias aí fornecendo colostro para esses bezerros. Ok? E aí, nesse aleitamento artificial, pode fornecer aí de 4, 5 até 6 litros de colostro para cada bezerro desse. Bezerros que não mamam o colostro tem que forçar a ingestão desse colostro através de mamadeira. O bezerro está fraco, não quer pegar o peito da vaca, tem que forçar a ingestão por mamadeira, porque senão ele vai morrer. O bezerro tem que ingerir o colostro. Se o bezerro não aceitar a mamadeira, usar uma sonda esofagiana. Que aí você deve pedir auxílio para um profissional de saúde, um profissional que entenda de sanidade animal, que saiba passar essa sonda esofagiana, porque ela vai passar aqui no esôfago e não na traqueia. Se você botar errado aqui, então você tem que pedir auxílio a um profissional que saiba passar essa sonda esofagiana. A sonda vai passar no esôfago. Se ela cair errado e for para a traqueia, você fornecer o leite, vai cair no pulmão, você mata o animal. Tá? Aqui, ó. Aqui tem um esôfago e tem a traqueia. Então, o esôfago vai passar por aqui. Então, tem que pedir auxílio a um profissional que saiba passar a sonda esofagiana para você não comprometer o seu animal, certo? Peça auxílio a um técnico. Aqui a sonda esofagiana, ó, mostrando, tá? O profissional passando, fornecimento de colostro pela sonda esofagiana. De forma que o animal tem que ingerir o colostro. Então, nessa primeira aula eu falei sobre a ingestão do colostro. É fundamental que a bezerra ingira o colostro nos primeiros dias de vida. Tá? Então, como ter sucesso na criação de bezerras leiteiras, parte 1. Forneça colostro de boa qualidade para as suas bezerras. Tá? Chegamos ao final de mais uma aula onde eu falei sobre esse importante tema para você ter sucesso na criação de suas bezerras. Se a bezerra se o fornecimento de colostro não for de forma adequada, essa bezerra não vai ingerir os anticorpos adequados, não vai ter imunidade, vai ficar uma bezerra fraca que adoece, né, sempre. E aí você vai ter uma alta taxa de mortalidade e morbidade no seu rebanho, tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Chegou sua hora de mostrar gratidão a esse canal. Sim, gratidão. Como, professor? Simplesmente curtindo esse vídeo, se não é. Simplesmente curtindo o vídeo. Simplesmente se inscrevendo em nosso canal, se ainda não é inscrito. Simplesmente compartilhando essa aula, essa informação com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio. Porque fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal. E eu serei muito grato a você. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, seus negócios, que você venha prosperar aqui na terra. Sabe por quê? Porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula.